Estamos aqui no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia e é muito bom ter a sua companhia, a sua presença. Estamos num tempo novo de estudos, estudando o primeiro livro de Samuel. E que bom perceber Deus indicando caminho, dando para nós material de avaliação para a nossa vida. A partir da palavra, Ele vai nos instruindo, Ele vai falando conosco, Ele vai nos provocando a dar passos muito concretos de conversão. É muito bom parar um tempo diante da palavra de Deus para fazer a Lexio Divina. Isso é fundamental para o nosso crescimento espiritual. E ter a sua companhia é muito importante, porque esse programa existe por causa de você, para que você seja alimentado todos os dias pela palavra de Deus. Quero convidar você a, junto comigo, suplicar a presença do Divino Espírito Santo para que Ele nos conduza e nos ilumine no nosso estudo bíblico de hoje. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua palavra, a sua Bíblia e o seu caderno para anotar o texto que nós iremos estudar hoje. 1 Samuel, capítulo 8, versículos de 1 a 22. 1 Samuel, capítulo 8, versículos de 1 a 22. Vamos juntos ler o texto para depois meditá-lo. Quando envelheceu, Samuel constituiu seus filhos juízes em Israel. O primeiro chamava-se Joel e o segundo, Abias. Atuavam como juízes em Betsabeia. Não seguiam, porém, os caminhos de Samuel, mas, orientando-se pela ganância, aceitavam suborno e infringiam o direito. Todos os anciãos de Israel se reuniram e foram procurar Samuel em Ramá. Disseram-lhe: olha, tu estás velho e teus filhos não seguem os teus caminhos. Por isso, estabelece sobre nós um rei para que nos governe, como se faz em todos os povos. Samuel se desgostou quando lhe disseram: dá-nos um rei para que nos governe, e invocou o Senhor. O Senhor disse a Samuel: atende a tudo o que o povo te diz, porque não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, para que eu não reine mais sobre eles. Fazem o que sempre fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, assim como me abandonaram e serviram a outros deuses. Assim procedem contigo. Atende-os, mas adverte-os seriamente, dando-lhes a conhecer os direitos do rei que reinará sobre eles. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedira um rei. Declarou: eis o direito do rei que reinará sobre vós. Ele tomará vossos filhos para os encarregar dos seus carros de guerra e dos seus cavalos, e os fará correr à frente do seu carro. Fará deles chefes de 1.050 e os empregará em suas lavouras e em suas colheitas, na fabricação de suas armas e de seus carros. Fará vossas filhas suas perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tirará os vossos melhores campos, vinhas e olivais e os dará aos seus funcionários. Cobrará o dízimo das vossas colheitas e das vossas vinhas e o destinará aos seus eunucos e aos seus criados. Tomará vossos servos e servas, vossos melhores bois e jumentos, e os fará trabalhar para ele. Exigirá o dízimo dos vossos rebanhos, e vós mesmos sereis seus escravos. Naquele dia clamareis ao Senhor por causa do rei que vós mesmos escolhestes, mas o Senhor não os atenderá. O povo, porém, não quis dar ouvidos às razões de Samuel, e disse: não importa, queremos um rei, pois queremos ser como todas as outras nações. O nosso rei administrará a justiça, marchará à nossa frente e combaterá por nós em todas as guerras. Samuel ouviu todas essas palavras do povo, repetiu-as aos ouvidos do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: atende o seu pedido e dá-lhes um rei. Então Samuel dispensou os homens de Israel. Volte cada um à sua cidade.
vamos dar esse passo agora. Esse texto que nós acabamos de ler, né? E agora vamos meditar, ele é uma ponte entre o tempo dos juízes e a monarquia em Israel. Então, nós vamos contemplar exatamente isso a partir de agora. O povo está pedindo um rei. Só que essa decisão, ela não é somente uma decisão administrativa. Eles querem um administrador, né? Alguém que os lidere. Não é somente isso. Ela revela uma crise de identidade espiritual. Isso aqui fica muito claro. Uma crise de confiança em Deus. E essa crise, ela parte a partir da corrupção dos filhos de Samuel, né? Nós vemos a corrupção deles. Então, ali é o estopim de tudo. Eles estão olhando para as outras nações têm um rei. Até agora, é Deus quem os governava, reinava sobre eles, mas agora o povo quer imitar as outras nações. Então, o cerne do problema é o desejo de parecer com os outros povos. E aí eles vão abandonando essa identidade da teocracia, de Deus que vai governá-los. Em momentos chaves, ele levantava os juízes para que os juízes pudessem julgar as causas, as necessidades, liderá-los naquele tempo. Depois, Deus era ele que estabelecia todas as coisas. Então, a gente percebe aqui algo que não deve ter no coração de um cristão. Nós queremos ser como os pagãos, nós queremos ser como as pessoas que não vivem submissas a Deus. Nós começamos a praticar na nossa vida atos, coisas que não estão dentro do padrão cristão, não estão dentro do escopo daquilo que Jesus ensinou no Evangelho, daquilo que a igreja no seu magistério nos ensina. E a gente vai paganizando a nossa vida, paganizando as nossas ideias, paganizando os nossos sentimentos, e a gente acaba sendo um pagão dentro da igreja. Então, não fique querendo imitar as outras nações, os outros povos, aqueles que não seguem nosso Senhor. Viva com critério, com determinação, disciplina, os valores cristãos, o cristianismo. Isso vai ser fundamental para cada um de nós. A monarquia, ela não é condenada por Deus, mas ela é uma motivação carnal. Por isso que Deus ele vai até permitir, não é? Até permitir. Esse povo quer segurança, uma segurança visível, ele quer um poder humano, ele quer um estilo de vida pagão. Então, o problema não é a monarquia em si, mas é o sentimento carnal que moveu o coração do povo. Quantas vezes também nós somos movidos por sentimentos carnais? Quem rejeita o governo de Deus em busca de conforto humano acaba sendo escravizado por aquilo que escolheu. Deus revela, olha, vocês vão passar por essa realidade e vai mostrando ali cada um dos detalhes, né, daquilo que o rei vai fazer com eles. Mas o que eles querem? Eles querem fazer a própria vontade. E às vezes o juízo de Deus é permitir o que nós pedimos fora da sua vontade que aconteça. Por quê? Aí nós vamos precisar passar pela prova, vamos ser corrigidos, vamos ter que ser purificados. Então, hoje é um momento oportuno nesse estudo bíblico de nós nos perguntarmos quem reina na minha vida, quem reina na nossa vida. O Senhor é o Senhor ou são os nossos desejos? Quem está reinando no meu coração? Quem está reinando na minha casa? Quem está reinando na minha família? Quem está reinando nos meus sentimentos? Quem está reinando nos meus desejos? É Deus ou é a minha vontade? Se é a minha vontade, hora ou outra eu vou acabar padecendo, pagando o preço. Agora, se é Deus, dificuldades virão, situações adversas acontecerão, mas nós receberemos dele toda a direção, nós receberemos dele toda a revelação, nós receberemos dele toda a graça que nós precisamos para vencer, para seguir o caminho certo e, seguindo o caminho certo, viver aquela que é a vontade de Deus. Tocar na providência, no cuidado de Deus na nossa vida. Mas é preciso colocar os nossos sentimentos em ordem e deixar Deus ser Deus, deixar Deus reinar, que Ele seja o rei da nossa vida, dos nossos sentimentos, dos nossos afetos, da nossa sexualidade, do nosso coração, da nossa vontade, da nossa família, das nossas decisões. Então, é esse o desejo de Deus a nosso respeito. Então, qual é a mensagem que nós podemos colher
é hoje para a nossa caminhada de fé. Eu quero começar fazendo a pergunta que eu fiz. Quem reina na nossa vida? O Senhor ou os nossos desejos? Por melhor que seja a nossa intenção e por mais interessante pareçam os nossos desejos, devemos passá-los pelo coração de Deus, ou seja, pela sua santa vontade. Somente a vontade do Senhor é capaz de nos fazer felizes. Portanto, não nos iludamos com o modo de vida dos pagãos, daqueles que não colocam Deus no centro. A vida deles é sem sentido e vazia, pois é Deus o sentido e a plenitude da vida do ser humano. Olha que graça que nós podemos colher diante desse estudo. Deus é o sentido da nossa vida. Nós vemos tantas pessoas que não colocam Deus no centro, que não colocam Deus em primeiro lugar, que não se submetem ao governo e ao reinado de Deus, e essas pessoas estão sem sentido, vazias, sem propósito de vida, e acabam vivendo essa experiência, né, terrível. E hoje, esse pedido carnal que o povo faz a Deus de ter um rei como os pagãos, olhando para os pagãos, a motivação é muito horrível, né? Não é uma motivação justa. Então a gente vai percebendo também que as nossas escolhas devem passar por um critério, o coração de Deus, a vontade de Deus, e não a nossa, porque somente a vontade de Deus é capaz de nos fazer felizes, não é? Vamos rezar? Senhor, a palavra que o Senhor nos concede estudar hoje e que nós a meditamos agora, ela nos revela sentimentos, desejos, pedidos feitos pelo seu povo que não estavam de acordo com a sua vontade, estavam unidos a um sentimento devido à fraqueza dos filhos de Samuel, ao pecado deles, mas a todo o contexto que dizia da vida dos pagãos que tinham reis que reinavam sobre eles. Hoje, o Senhor nos dá a oportunidade de colocar as coisas no devido lugar, de colocar o Senhor no centro, de dizer, eu quero que seja o Senhor a reinar na minha vida, na nossa vida. Eu preciso que o Senhor reine na minha vida, eu preciso que o Senhor reine na vida de cada um de nós, daqueles que agora estão pedindo ao Senhor que o Senhor reine. Eu não quero ceder espaço para a minha vontade, porque somente a sua vontade é capaz de me fazer feliz. A sua presença na minha vida, no cotidiano, é que dá sentido à minha vida. E dando sentido à minha vida, até o sofrimento tem sentido, quando o Senhor é o sentido de tudo. Então, permita que eu e os meus irmãos, tocados por essa palavra, desejemos sempre que o Senhor seja quem reine na nossa vida, na nossa família. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra que nos auxilia no entendimento e no discernimento das nossas escolhas. Amém. As nossas escolhas precisam passar pelo discernimento da vontade de Deus. Somente assim nós nos realizaremos nas decisões que nós tomaremos então. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.